Oi, boa tarde, meu povo, meu irmão, minhas irmãs. Tenham todos, tenham todos uma boa paz no Senhor Jesus Cristo. Venho falar para vocês mais uma mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem poderia acreditar nisso que ouvimos a quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentando nos sofrimentos como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo nos salva, pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguíamos cada qual o nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador. Ele não abriu a boca. Por um iníquo julgamento foi arrebatado. Quem pensou em defender sua causa quando foi suprimido da terra dos vivos, morto pelo pecado de meu povo? Foi-lhe dada sepultura ao lado de faccionoras, e ao morrer achava-se entre malfeitores, se bem que não haja cometido injustiça alguma, e em sua boca nunca tenha havido mentira. Mas aprove ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório, terá uma posteridade duradoura, prolongará seus dias e a vontade do Senhor será por ele realizada. Após suportar em sua pessoa os tormentos, alegrar-se-á de conhecê-lo até o elevo. O justo, meu servo, justificará muitos homens e tomará sobre si suas iniquidades. Eis porque lhe darei parte com os grandes, e ele dividirá a presa com os poderosos, porque ele próprio deu sua vida e deixou-se colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens e intercedendo pelos culpados. O Senhor nosso Deus Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, meu povo, meu irmão, minha irmã. Jesus Cristo, ele foi batizado por nós, ele foi julgado por nós, ele morreu na cruz por nós, no nosso lugar. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai sem Jesus. Ninguém chega a Jesus sem o Pai. O Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, os três são um só. Temos que ter essa fé, meus irmãos e minha irmã, em Jesus Cristo. Passe agora todos os teus pecados para Jesus. Passe todos os teus pecados para Jesus agora. Liberte-se. Não seja mais escravo do pecado. Não seja mais atormentado. Não seja mais entristecidos e enganados. Passe tudo para Jesus. Liberte-se. O salário do pecado é a morte. Jesus Cristo pagou os pecados com a sua própria morte para nos libertar do inferno. Nós somos livres. Nós somos livres, meus irmãos. Tenham essa fé no coração de vocês. Aceitem Jesus Cristo no coração. Abraão teve 2 filhos, um da escrava Agar e um era da livre. Sara não podia ter filho, ela era estéril. Mas Deus, por amor à prosperidade de Abraão, lhe concedeu ter um filho. Então foi o filho da promessa. Nós somos filhos da livre. O pecado já foi consumado, ele não existe mais. Jesus já aniquilou o pecado da face da terra. Existe o pecador,
Porque a nossa carne é fraca, nós vamos sempre pecar. Mas Jesus já morreu pelo nosso pecado, o pecado não existe mais. Os pecados de ontem, de hoje e de amanhã, passem tudo para Jesus. Nós somos purificados, nós somos justificados, nós somos santificados no corpo de Jesus Cristo. Lá no Rio Jordão se chama o Rio da Morte, onde João Batista passou todo o nosso pecado para Jesus. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acreditem nessa verdade, esse é o verdadeiro Evangelho de Deus. Deus diz que o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Perecendo quer dizer está morrendo com pecado no coração. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. O pecado não entra no reino de Deus. Acreditem nisso. O inimigo ele não tem poder numa pessoa que não tem pecado. Só tem poder numa pessoa que tem pecado. Se você se liberta dos pecados, você se torna um cristão verdadeiro. Você se torna um filho de Deus, legítimo. Somos todos co-herdeiros com Jesus Cristo no reino do Pai. Acreditem nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Acreditem. Acreditem. Não sejam mais escravos do pecado, porque o pecado não existe mais. Em vez de pedir orações, fazer orações de arrependimento de pecado, fazem orações de agradecimento. Agradeçam a Deus, tenham gratidão, gratidão, meu Deus, por ter me libertado dos meus pecados. Eu sou teu filho legítimo. O pecado não habita mais em nós, porque somos filhos de Deus. Creem nisso. Nascer de novo quer dizer nascer do Espírito Santo de Deus. Nascer de novo quer dizer nascer lá no batismo de Jesus, no Rio Jordão, quando João Batista batizou Jesus e passou todo o nosso pecado para Jesus. Nascer de novo quer dizer isso. Acreditar, crer nessa palavra de Deus, pura e verdadeira. Até Nicodemos não acreditou. Um mestre lá dos fariseus, ele era doutor da lei lá, veio ter com Jesus de madrugada, escondido. Que devo fazer, Senhor, para nascer de novo? Caso tenha que voltar para o ventre de minha mãe novamente? Um senhor de idade avançada, doutor da lei. Então Jesus disse, não, você precisa nascer da água e do Espírito. Só assim você vai nascer de novo. E o crer no Evangelho da água e do Espírito é crer na água do batismo de Jesus, passando todo o pecado para Ele. Jesus morreu pelos nossos pecados, nos libertou. Somos livres, graças a Deus. A justiça de Deus foi realizada no corpo de Jesus Cristo. Deus deu seu único Filho por amor a nós, para nos libertar do inferno. Qual é o pai que quer ver o mal do seu filho? Qual é o pai que quer ver o filho ir no caminho errado? Qual é o pai que quer ver o filho ir para o abismo? O pai vai atrás buscar o filho de volta. Deus nos ama tanto que vocês não têm ideia. Se vocês soubessem só um pouquinho do que Deus nos ama, vocês não agiriam de má razão. Ó meu povo, ó meu irmão e minha irmã. Conscientizem-se, reflitam, pensem o que é certo e o que é errado. O que esses pastores e padres estão falando para vocês. Analisem o que é certo e o que é errado. Jesus Cristo é a pedra da esquina, que muitos tropeçarão na palavra e não entenderão. Os pastores e os padres não querem que vocês saibam o verdadeiro Evangelho de Deus, por causa da ganância, da ambição. Vivam em paz, na harmonia do lar de vocês. Ajudem o próximo conforme suas posses. Conheçam o verdadeiro Evangelho, leiam lá na Bíblia, aprendam a palavra de Deus. Deus está triste com a humanidade porque só vão atrás de religião. Deus não se agrada de religião. Deus quer amigos verdadeiros e puros de coração. Libertem-se agora. Libertem-se agora. Leiam lá em Efésios 4, versículo 5. Efésios 4. Leiam lá em Efésios capítulo 4, versículo 5. Só existe um Deus, um só batismo e uma só fé. O batismo de Jesus Cristo por nós. Não é o meu batismo que me salva, não é o teu batismo que te salva. É o batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão por João Batista. Creiam nesse batismo. Aceitem no seu coração. Libertem-se hoje.
Vivam em paz com todos. Visitai órfãos e as viúvas. Esse é a verdadeira religião de Deus. 1 Tiago, versículo 27. Leiam lá. Transmitam a todos aqueles que vos rodeiam a palavra de Deus. Fazei as obras de Deus. Isso é fazer a obra de Deus. Os 2 maiores mandamentos da lei de Deus. Amarás a teu Deus sobre todas as coisas. Teu Deus em primeiro lugar. Acredita na palavra do teu Deus. Acredita na palavra do Senhor nosso Deus. O 2º mandamento maior de todos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo a vontade do Pai. Oh, meu povo, acreditem na salvação, se é que vocês realmente querem se salvar. Acreditem nessa palavra de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho, puro e verdadeiro. Não existe outro. A Bíblia é um livro bem grosso assim, ó. Grossão assim, ó. Mas são essas 3 coisas. Essas 3 coisas elementares que nos salvam. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo deu a vida dele por nós. Pagou o salário do pecado com a própria morte dele. Por amor a nós, para nos libertar, nós somos livres. Vamos viver em paz. Vamos transmitir a palavra de Deus a todos, para que eles também se libertem dos pecados, para que eles não sejam escravos do pecado. Tirem todo esse pecado do coração, que está enraizado lá, toda a tristeza que vocês têm, todo o ódio que vocês têm, toda a amargura que vocês têm, toda essa tristeza, essa mágoa de antigamente, de hoje, de amanhã. Entregue tudo para Jesus Cristo. Limpem-se. Que o seu coração encha com a luz. Agradeça a Deus por nos ter libertado dos pecados. O inimigo jamais vai ter poder em nós, porque nós somos servos de Deus. Os verdadeiros servos de Deus. Inimigo nenhum chega perto, porque a palavra de Deus é poderosa. A água, o Espírito e o sangue de Jesus são poderosos. Isso é que nem uma dinamite que explode. Você coloca uma dinamite numa pedreira ou numa montanha, acende ela, ela explode. Destrói tudo. Assim é a água, o Espírito e o sangue de Jesus. Ele entra no nosso coração que nem uma dinamite, explode. Explode. Os pecados são aniquilados, são consumados. Não existe mais os pecados, porque Jesus já nos libertou por amor a nós. Creiam nessa palavra. Aceitem no coração de vocês agora. Libertem-se em nome de Jesus Cristo. Através da água do Espírito e do sangue de Jesus. Jesus foi batizado por nós. Jesus foi julgado por nós e morto na cruz por nós no nosso lugar. Reflitam isso no nosso lugar para nos libertar do inferno. O pecado não entra no reino de Deus. As pessoas que estão doentes nos hospitais, adoecendo nas UTIs, elas ficam agitadas, nervosas, elas não conseguem partir em paz, elas ficam atormentadas, porque o pecado habita no coração delas. Então elas pedem para chamar um padre, um pastor, para extremoção dos pecados delas, porque elas não têm paz no coração. Mas Deus já morreu pelos nossos pecados, nós não precisamos ter medo da morte. O viver para nós é Jesus Cristo, o morrer para nós é lucro, porque pertencemos a Deus. Acreditem nisso, os pecados não existem mais. Não precisamos fazer orações de arrependimento de pecado, porque o pecado já foi consumado. Acreditem nisso, foi consumado. A oração que vocês precisam fazer é de agradecimento. Agradecimento por Deus amar a nós, amar a todos aqueles que acreditam nele. Precisamos de Deus para nos salvar. E a única salvação é nos libertando dos pecados, passando para Jesus. A nossa vida, eu sei que é complicada aqui nessa terra. Temos vários obstáculos, muita coisa, muita dificuldade. Um mundo de corrupção, de criminalidade, de malícia. Mas precisamos nos ater à verdadeira palavra de Deus, nos libertando dos pecados, deixando de ser escravos do pecado. Se você está doente, está enfermo em sua casa, meu irmão, minha irmã, tem alguma dificuldade com saúde, mas pensem, analisem o sofrimento que nosso Senhor Jesus Cristo teve por nós, para nos libertar
do inferno. O que Jesus Cristo passou por nós. Tenham fé, tenham força, que Deus tem o poder de restabelecer toda a nossa saúde, toda a nossa enfermidade, toda a nossa doença. Do momento que você se limpar dos pecados, passar para Jesus, o Espírito Santo habita em você, a luz do Espírito Santo habita, nos ilumina, nos dá força. Jesus Cristo é a cabeça da igreja, nós somos os ramos, os galhos, nós precisamos nos fortificar no corpo de Jesus. Precisamos florescer no corpo de Jesus. Unam-se ao corpo de Jesus, lá no batismo dele no Rio Jordão por João Batista. Nós somos um só com Jesus Cristo. Nós somos a casa, o templo de Jesus Cristo é o nosso coração. Não é a casa lá na igreja. Uma igreja é feita de 4 paredes. A casa que Jesus se refere na Bíblia somos nós. Nós somos a casa, o templo de Deus, o nosso coração. Se você arrancar os seus pecados, as suas tristezas, as suas mágoas, os seus ódios, que estão enraizados lá, o Espírito Santo entra. Jesus Cristo habita em nós, na casa, no templo que somos nós. Ele ilumina o nosso caminho, nos dá forças para poder suportar as dificuldades deste mundo aqui na terra. Creiam, meus irmãos e irmãs, nessa verdade. Creiam. Não somos mais escravos do pecado. Somos livres, pois Deus nos deixou livres para escolher. Há 2 caminhos, ou o caminho do bem ou o caminho do mal. Vá pelo caminho do bem se você quer a salvação, libertando-se dos pecados, se tornando uma nova criatura em Jesus Cristo. Nascer de novo quer dizer isso, crer no batismo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Tenham fé. Fé verdadeira. Acreditem na palavra de Deus. O único pecado que não tem salvação é negar a palavra de Deus. Não neguem, aceitem a palavra de Deus no coração. Deus, Ele não quer o nosso dinheiro. Ele quer que nós amamos o Filho dEle. Deus não quer o nosso dinheiro. Deus quer que nós amamos o Filho dEle. Aceitamos no coração. Façamos o bem ao próximo conforme as nossas posses. Nunca negamos nada a ninguém. Essa é fazer a vontade de Deus, a caridade que Deus quer que façamos. Amém? Amém, irmãos? Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Deus, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?